Você quer ganhar bem como médico? Claro que sim. E se eu te disser que escolher a especialidade médica mais lucrativa, às vezes, pode ser a pior decisão da sua vida? Hoje eu vou te mostrar o ranking das especialidades mais bem pagas no Brasil e o que quase ninguém conta sobre o preço que se paga por trás desse alto faturamento. E ao final, eu vou te contar uma história real de um colega que se arrependeu profundamente da escolha que fez, apesar de ganhar uma boa grana. CFM, Medscape, Datafolha, Glassdoor, entre outros. Eu tive que buscar em diversas fontes diferentes para chegar a esse ranking das especialidades com maior remuneração média no Brasil. Agora vamos deixar de embromação. As especialidades são, em primeiro lugar, neurocirurgia, que ganha aproximadamente R$60 mil por mês. Em segundo lugar, cirurgia plástica, ganhando R$50 mil por mês. Em terceiro, ortopedia e traumatologia, cerca de R$35 mil. Em quarto lugar, radiologia e diagnóstico por imagem, ganhando aproximadamente R$31 mil. E em quinto lugar, cardiologia, ganhando em média R$28 mil. Agora, é muito importante que você entenda que esses números não são absolutos. Existem inúmeras variáveis que podem influenciar nos ganhos tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, se o neurocirurgião trabalhar só no serviço público, muito provavelmente sua renda vai ser menor. Por outro lado, se um cirurgião plástico estiver em uma cidade mediana, onde a renda per capita é alta, ou se ele utiliza técnicas inovadoras, onde não há muita concorrência, certamente isso vai aumentar significativamente o seu faturamento. Mas a pergunta que eu quero levantar agora é: qual é o preço que eles pagam por receber os maiores faturamentos? Qual é o outro lado da moeda? Quando a gente fala de escolha de especialidade médica, não dá para olhar só para o dinheiro no final do mês. Tem que pensar no tempo que leva para se formar, no peso emocional, no impacto que isso vai ter na sua vida pessoal. Quer ver só? Um neurocirurgião precisa de pelo menos 5 anos de residência. E muitas vezes, depois, decide fazer subespecialização em alguma área, por exemplo, cirurgia de coluna. Já quem vai para a cirurgia plástica normalmente faz 2 ou 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de plástica. Cardiologia começa com 2 anos de clínica, só para depois então fazer 2 anos de plástica. E se você quiser fazer a parte intervencionista para ganhar mais, tem mais 2 anos aí pela frente. Ortopedistas e radiologistas fazem pelo menos 3 anos, que é o menor tempo de especialização que existe hoje no Brasil. Mas se o radiologista, por exemplo, quiser se especializar em alguma área como imagem pediátrica, vai ter que estudar pelo menos mais 3 anos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um caminho longo. Agora, a formação é só parte dessa história. Vamos falar da rotina real? Cirurgiões, em geral, encaram 12 horas por dia de trabalho. Muitas vezes operam nos finais de semana, ficam horas de pé numa cirurgia e muitas vezes ainda dão plantão. E é claro, precisam acompanhar o paciente até o final da jornada, até terem alta. Estão sempre lidando com risco alto, com decisões que têm um peso enorme, tanto técnicas quanto legais, se é que você me entende. Na cirurgia plástica, por exemplo, a cobrança é absurda. O resultado é estético e o paciente, é claro, tem uma expectativa lá em cima. E qualquer detalhe pode virar uma baita dor de cabeça. Na radiologia, a pegada é outra. Você depende de equipamentos caros, modernos e geralmente acaba sendo um funcionário de uma clínica ou hospital. Nada contra isso, mas é claro que você vai ganhar menos autonomia. Mas em compensação, também tem uma rotina mais tranquila e mais previsível. No final das contas, nada vem de graça. Você paga com tempo, com energia, com a sua vida pessoal. Dá para ganhar bem? Com certeza. Mas tem muito médico vivendo em burnout, sem energia, sem tempo para si e sem conseguir aproveitar nada do que conquistou. Porque é aquilo, não existe almoço grátis. Se o salário é alto, é porque o custo também é. Mais risco, mais carga de trabalho, mais responsabilidade, menos tempo livre. Ganha bem? Ganha, claro. E não tem nada de mal nisso. É maravilhoso ganhar bem. Mas também alguns vivem esgotados. A agenda é lotada, o tempo para si some, a família fica de lado e a saúde vai ficando para depois. Isso quando ainda dá tempo de cuidar dela. Não tem certo nem errado, mas é aí que eu te pergunto: será que esse estilo de vida tem a ver com você? O que realmente sustenta uma boa escolha? Deixa eu te contar como foi que eu escolhi a minha especialidade. E mais importante ainda, onde eu errei nessa escolha? Quando eu decidi seguir pela oftalmologia, eu fiz o que a maioria faz. Analisei o mercado, vi boas oportunidades, bons salários e achei que era uma área previsível, resolutiva e que me permitia atuar em várias frentes, consultas, exames, cirurgias. Tudo isso me atraiu muito.
E foi isso que eu enxergava naquela época. Mas o que eu não percebi e só entendi com o tempo? É que existem outras variáveis menos óbvias que fazem toda a diferença lá na frente. Naquele momento, ninguém me alertou, ou talvez eu não estivesse pronto para escutar, que uma boa escolha de especialidade não se sustenta só com a técnica ou com a remuneração. Se a gente ignora esses fatores invisíveis, a conta sempre chega. E às vezes chega alta demais. Você quer saber o que eu não considerei lá atrás e que hoje faz toda a diferença para mim? Liberdade geográfica. Uma das coisas sobre a oftalmologia que eu deixei passar lá atrás foi o quanto essa especialidade pode prender você em um único lugar. Tem algumas especialidades que você consegue levar para qualquer canto. Cidade pequena, interior, outro estado, até outro país, com a ajuda da telemedicina. Mas outras, como a oftalmologia, dependem de uma estrutura física muito específica, com aparelhos grandes e sofisticados. Na prática, isso significa que, se você quiser testar novos mercados, experimentar, ver se vai dar certo em outros lugares, fica caro demais. Você perde a liberdade de se reinventar, de mudar de cidade ou até de país, sem ter que arrastar uma estrutura enorme e pesada junto com você. Se, por exemplo, você sonha em ter mobilidade, morar fora ou testar novos mercados, precisa pensar se a sua especialidade te dá asas ou âncoras. Número 2. Custo de entrada na especialidade. Uma coisa que eu não pensei na época e que hoje faz toda a diferença é o investimento que precisa ser feito em equipamentos quando você começa a crescer. Eu pensava só naquele investimento inicial de um consultório básico e não tinha a mínima ideia de quanto dinheiro eu teria que investir em equipamentos mais sofisticados à medida que o meu consultório e a minha clínica fosse crescendo. Na oftalmologia, os equipamentos são caríssimos, a tecnologia é de ponta e o pior, não são portáteis. Você não consegue simplesmente alugar uma salinha em algum lugar e começar a trabalhar. Tudo exige estrutura, capital, equipe e uma infraestrutura que não é acessível para quem está começando. Em outras especialidades, principalmente clínicas, é comum o médico alugar um horário por semana numa clínica já equipada, já com secretária, atender com baixo custo e ir construindo sua base de pacientes aos poucos. Inclusive, ele pode experimentar mais de um bairro diferente ou até mais de uma cidade diferente. Porque tudo que ele precisa é basicamente uma maca, uma mesa, um computador e talvez um ou outro equipamento portátil. Na oftalmologia, ou você entra com investimento pesado ou vai trabalhar para os outros. E não tem nada de mal nisso, mas você precisa considerar isso antes de começar. Eu posso afirmar que eu sou extremamente feliz na minha escolha. Não me arrependo em absolutamente nada. Mas esses são pontos que poderiam ter interferido imensamente na minha satisfação pessoal e que lá na época eu não consegui perceber. Eu posso dizer que sou muito feliz com a minha escolha, mas poderia não ter sido assim, já que na época eu não tive nenhuma orientação e confesso que não parei para refletir com tanta profundidade. Eu não considerei o que sustentaria a minha escolha ao longo dos anos. E se esses dois fatores fossem extremamente relevantes para mim, talvez hoje eu fosse um médico frustrado. Na verdade, a especialidade certa não é aquela que paga mais. É a que você consegue fazer por 20, 30, 40 anos sem se arrepender. E quais são os 3 erros mais comuns ao escolher a sua especialidade? Escolher só pelo salário, sem considerar o estilo de vida que você gostaria de ter. Aliás, esse é o tema raiz desse vídeo. E também uma das armadilhas mais comuns. E eu entendo, depois de tantos anos estudando, investindo tempo, energia e dinheiro, é natural querer uma carreira que te dê retorno financeiro. Isso é justo, isso é digno e convenhamos, o dinheiro é indispensável para nos proporcionar a nossa vida dos sonhos. Mas o problema começa quando o dinheiro é o único critério e você se esquece de olhar como será a sua vida na prática. Isso não quer dizer em nenhuma hipótese que você tem que abrir mão de ganhar bem, mas sim que você vai precisar equilibrar as contas com o estilo de vida que você deseja levar. Segundo erro mais comum é escolher pela influência de terceiros. Pais, professores, colegas. Muita gente acaba escolhendo a especialidade pelos olhos dos outros. Gente que muitas vezes tem a melhor das intenções, mas que não vai viver a sua vida por você. Quantos alunos eu já vi dizendo: meu pai sempre quis que eu fosse cirurgião, meu professor dizia que eu levo jeito para neuro, todo mundo na minha turma vai para dermato, deve ser bom, eu também pensei em ir. A verdade é que conselhos são valiosos sim, mas a escolha é pessoal. Quem vai acordar todo dia para atender, operar, estudar, lidar com pacientes é você. Então ouça os outros, mas na hora de decidir, ouça mais a si mesmo. Acredito que o maior erro na escolha da especialidade e da vida, para falar a verdade,
é escolher sem se conhecer. Muita gente entra na medicina com o objetivo de ajudar o próximo, cuidar de vidas, salvar pessoas. E tudo isso é muito lindo, mas é o básico. A pergunta que quase ninguém responde é: o que eu valorizo de verdade? O que me move? Tem gente que valoriza liberdade, outros estabilidade. Tem quem precise de rotina previsível e tem aqueles que só se realizam com adrenalina, com desafios. Alguns sentem prazer em resolver problemas rapidamente e ir para casa. Outros se nutrem do vínculo longo com o paciente. Tem aqueles que querem impactar a saúde pública, ensinar, inovar, até empreender. Se você não sabe o que te dá energia, o que drena a sua energia, fica muito fácil cair no piloto automático e escolher o que parece interessante à primeira vista, mas que não tem conexão com quem você é de verdade. A longo prazo, pode ter certeza, essa decisão vai cobrar seu preço. Você pode até se tornar um excelente profissional tecnicamente, mas vai sentir um vazio existencial. Eu falo isso porque já tive diversos mentorados passando por esse mesmo problema. Quando você não tem clareza sobre os seus valores, várias especialidades podem até parecer bem interessantes, mas ao mesmo tempo nenhuma parece boa o suficiente. Falta uma conexão mais profunda, sabe? Aquela sensação de que esse é o meu lugar. E com o tempo, os anos, o que era para ser realização vira um fardo. Acordar para trabalhar exige um esforço enorme. Agora, quando você alinha a sua escolha com quem você é de verdade, com aquilo que você quer construir, com aquilo em que você acredita, a medicina deixa de ser só um meio de sustento e se transforma em alguma coisa que te inspira, que te movimenta, que traz sentido para você acordar todos os dias. E vou te falar, isso faz toda a diferença. Mas o que você deveria estar olhando nesse momento? Autoconhecimento profundo. Qual é o seu perfil, seu ritmo, as suas prioridades? Qual estilo de vida você quer ter? Por exemplo, você quer trabalhar num consultório mais previsível ou gosta da adrenalina de um hospital? Qual é o cenário futuro mais provável dessa especialidade? Novas áreas, inteligência artificial, telemedicina, novas tecnologias? O que realmente te realiza? Faz sentido você ganhar bem, mas viver exausto, distante de tudo que mais importa para você? Será que não existe uma especialidade onde você possa equilibrar o seu trabalho com os seus sonhos? Deixa eu te contar a história do Ricardo. Conheci o Ricardo em uma das minhas palestras. Naquela época, ele já tinha uns 8 anos de formado. Ele comentava que sempre foi aquele tipo de aluno que parecia já ter tudo resolvido. Habilidoso, focado, equilibrado, com uma mão cirúrgica que chamava atenção. Ele, na época, tinha um tio que era ortopedista e foi quem ajudou a pagar parte da faculdade dele. Como não tinha filhos, esse tio acabou projetando muitas expectativas no Ricardo, enxergando nele uma espécie de herdeiro da própria trajetória. Ele sempre dizia com orgulho: esse menino vai ser um excelente ortopedista. E foi mesmo. Fez residência, se dedicou, mergulhou nos plantões e na cirurgia e em pouco tempo estava atendendo em vários hospitais, ganhando bem, sendo respeitado por todo mundo. Por fora parecia que ele estava no auge, mas por dentro as coisas estavam começando a desmoronar, sabe? O Ricardo trabalhava fácil, 12, 14 horas por dia. Pegava uma cirurgia atrás da outra, fraturas complicadas, trauma, emergência. No começo ele parecia dar conta de tudo, mas com o tempo, dormindo pouco, trabalhando muito, começou a viver num cansaço constante. A energia foi sumindo e junto com ela veio uma tristeza silenciosa. Sabe quando você olha para alguém e percebe que o brilho nos olhos já não está mais lá? Não era raro ele chegar em casa e os filhos já estarem dormindo. A esposa cada vez mais distante. Vivia reclamando da ausência dele. Até que um dia ela disse sem rodeios: eu não quero mais viver esse casamento sozinha. Cara, quando ele me contou essa história, dava para ver os olhos vermelhos, a voz embargada, o coração tentando entender aonde foi que ele se perdeu no caminho. E foi justamente nesse momento de turbulência que os nossos caminhos se cruzaram. Em uma conversa sincera, que ele mesmo descreve como tendo sido o ponto de virada, ele começou a enxergar com mais clareza o que realmente importava para ele. Foi aí que ele decidiu mudar. E voltou completamente à rotina de trabalho. Reduziu os plantões, parou de atender em tantos lugares ao mesmo tempo. Ele escolheu ganhar um pouco menos, mas viver mais. Ele fez uns acordos com a esposa, reorganizou os horários e voltou a estar presente nas pequenas coisas, no jantar em família, no futebol com os filhos, nos momentos simples e tão valiosos. Com o tempo, o relacionamento acabou se reconstruindo. A conexão com os filhos voltou e, finalmente, o brilho nos olhos que ele achou que tinha perdido na medicina renasceu. Hoje, o Ricardo ainda é um ortopedista extremamente respeitado, mas agora, mais do que isso,
ele é um cara feliz. E sempre que ele conversa com alguém mais novo, acaba falando com calma e convicção. Se eu tivesse pensado no meu estilo de vida antes, talvez não tivesse que ter passado por tudo que eu passei. Só que o mais importante é que nunca é tarde para ajustar o rumo e voltar a gostar da vida que se vive. E o mais curioso é que a história do Ricardo não é uma exceção. Ela é mais comum do que parece. Conheço médicos brilhantes, cheios de potencial, que vão entrando no automático, atendendo mais, operando mais, ganhando mais, até perceberem que estão vivendo menos. Por isso, essa conversa vai muito além da técnica ou do salário. A escolha da especialidade não é só uma decisão de carreira, é uma decisão de vida. É sobre o seu tempo, a sua energia, seus relacionamentos, sua saúde e tudo o que você vai construir ao longo do seu caminho. São muitos os fatores que devem ser considerados na escolha da especialidade, não apenas o retorno financeiro. Você tem o direito, mas também a responsabilidade de escolher uma carreira que te permita viver e não apenas só sobreviver. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, continua aqui comigo. Aqui eu ajudo você a escolher com consciência, clareza e propósito, para construir uma carreira que respeita a sua essência e sustente a vida que você realmente quer viver. Agora, me conta aqui nos comentários, qual especialidade chama mais a sua atenção? E por quê? Quero muito saber o que você pensa e vive, porque cada história conta. E claro, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. E se você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha pensando, será que a especialidade que eu escolhi combina com o estilo de vida que eu quero ter? Então clica nesse vídeo que vai aparecer aqui ao lado, que eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Nele, a gente vai conversar sobre como alinhar a sua escolha com o seu estilo de vida, com os seus valores e com quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Porque sua trajetória merece ser mais leve, mais sua, mais cheia de sentido. Te vejo no próximo vídeo.